Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência nessa quinta-feira, dia 14 de novembro, hein? 14 de novembro, vamos aqui iniciar mais um programa. E bom, pessoal, no programa de hoje nós iremos comentar sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada cheia, né? Foram 11 jogos disputados, então tem muita coisa para falar sobre os jogos de ontem. Ontem foi uma rodada com muitas grandes atuações individuais, né? Ontem tivemos ali o Giannis entregando um jogo de quase 60 pontos, tivemos mais um triple-double do LeBron, tivemos o jogo de 50 pontos do Embiid, o Towns também quase meteu 50 pontos, então, velho, foi uma rodada muito boa nessa questão de performances individuais. E aí eu vou comentar sobre cada um dos jogos, vou dar a minha opinião sobre essas grandes atuações que tivemos. E no fim, teremos também o nosso giro de notícias. Tem notícias sobre o Popovich, tem atualização sobre o estado de saúde do treinador do San Antonio Spurs, trazer novidades. Tem notícias sobre um possível alvo do Los Angeles Lakers, mais um possível alvo do Lakers. E tem mais algumas coisinhas pra gente comentar, então o programa tá bom pra caramba. E vamos aqui começar já essa brincadeira. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Galera que está assistindo na Premiere, primeiramente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E se você puder deixar o like aí na transmissão, faça isso, porque ajuda muito no engajamento. Se você puder pegar o linkzinho aí da Premiere e mandar para alguém e trazer mais pessoas para a Premiere, faça isso, porque o YouTube agradece, né? O YouTube agradece, o meu engajamento agradece, né? Todo mundo agradece. Então, se você puder fazer isso, faça, porque ajuda demais. Show? Então, aí, deixa seu comentário, tá? Deixa seu comentário no vídeo pra galera que tá assistindo na Premiere. Fica à vontade para comentar no chat. O chat é de vocês. O chat é de vocês. Fiquem à vontade. Show? Então, dito isso, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos começar falando sobre os jogos de ontem. Beleza, então, pessoal. Vamos aqui iniciar o programa falando sobre Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, né? Esse que era um dos grandes jogos aí da rodada, um dos jogos mais aguardados aí pela galera. E acabou que foi realmente um jogo bem bom, né? Apesar dos desfalques do Grizzlies sem Desmond Bane, sem Ja Morant e tal, o jogo não deixou de ser bom, cara. O jogo foi bem equilibrado, foi bem pegado. O Memphis é um time que aprendeu a lidar com as lesões. Temporada passada serviu como esse aprendizado, né? Os caras aprenderam a jogar bem mesmo sem os seus principais jogadores. E ontem foi mais um caso. O Memphis fez um jogo muito bom. O começo de jogo do Memphis não foi muito bom. A defesa do Grizzlies sofreu bastante ali com o Lakers. O Lakers teve uma execução ofensiva muito boa no primeiro quarto, com o LeBron, com o Reeves criando muitas situações. Os dois combinaram para 7 assistências no primeiro quarto, então eles atuaram bem como playmakers. A bola de 3 do Lakers caiu bem no primeiro período. Foram 7 bolas de 3 convertidas pelo Lakers no primeiro quarto. Então, o Memphis sofreu no primeiro período, tanto que tomou 12 de desvantagem. Só que no segundo quarto, o Grizzlies conseguiu melhorar. A defesa melhorou. Ofensivamente, o Memphis conseguiu ser bem mais produtivo. Entra também na questão de que a defesa do Lakers foi bem ruim no segundo quarto. O próprio J.J. Redick falou no intervalo que a defesa foi bem mal. O Lakers não conseguiu stops na defesa no segundo período, então acabou que ajudou no crescimento ofensivo do Memphis também. Mas, independente disso, o Memphis melhorou e tal, venceu a parcial por 38-27 e foi pro intervalo perdendo por só um ponto. Então, o Memphis cresceu ali no segundo quarto.
No terceiro quarto, o jogo virou trocação, né? O Memphis chegou a abrir 7 de vantagem ali no começo do terceiro quarto, só que o Lakers conseguiu ali reagir muito por conta do Dalton Knecht, né? O novato fechou muito bem o terceiro período, metendo umas 2 bolas de 3 seguidas. O moleque jogou muito bem. E aí o Lakers chegou a baixar a diferença para 1, só que no finalzinho do terceiro período, o Jay Huff, o ótimo Jay Huff, apareceu bem ali com 2 jogadinhas boas, né? Uma belíssima ponte aérea completada ali, né? De costas, uma baita ponte aérea. Ele conectou com o Smart, né? E aí o Jay Huff foi lá, conseguiu boas jogadas, o Memphis desgarrou de novo, chegou a abrir 5, indo pro quarto período. E no quarto período, o jogo, velho, pau a pau pra caramba. Jogo pegado, né? Algo que acabou ajudando nessa trocação foi o excesso de faltas tanto do AD como do JJJ. Né? As 2 âncoras defensivas aí da partida chegaram ali no último quarto penduradas de faltas, né? O Anthony Davis com 5. O Anthony Davis, ele já começou o quarto período com 5 faltas, se não me engano. Já começou. E o JJJ, entrando ali nos minutos finais, também pegou 5 faltas. Então, o fato das 2 âncoras defensivas terem meio que jogar de uma forma um pouquinho mais soft na defesa, para não cometer a sexta falta, fez com que o jogo ficasse mais aberto, fez com que os ataques aparecessem mais. E de fato apareceu, né? Os 2 ataques produziram bem, e no fim deu bom pro Lakers, né? O LeBron apareceu bem pra caramba ali no final do jogo, o Anthony Davis também matou uma bola de 3 importante ali na reta final, que ajudou o Lakers a colocar 3 posses de vantagem. E aí foi só questão do Lakers controlar mesmo o jogo. O Lakers não fez nenhuma grande cagada ali no final e garantiu ali a vitória em casa, vitória importante para o Lakers. Lakers chega à sua 7ª vitória, né? 7ª vitória, se não me engano. Deixa eu só confirmar. Exatamente, 7ª vitória do Lakers na temporada. E o Memphis sofreu sua 5ª derrota, mas, velho, dado o contexto do jogo, dado aí os desfalques, mano, o grande jogo do Memphis. Memphis sai de cabeça erguida. Foi mais um jogo onde o coletivo do Grizzlies apareceu bem. O Grizzlies teve 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores com dígitos duplos de pontos. O Jaren Jackson Jr., JJJ, meteu 29, Santi Aldama 15, Scottie Pippen Jr. 15 pontos. Bom jogo do Scottie Pippen Jr., que tem substituído bem o Ja Morant. Jake LaRavia com 10 pontos vindo do banco. Zach Edey fez um jogo muito bom, hein? Muito do excesso de faltas do Anthony Davis se deu pelo Zach Edey, pelo bom trabalho do Zach Edey. Jogou bem, 12 pontos, 8 rebotes para ele. Marcus Smart com 15 pontos e 6 assistências vindo do banco. Luke Kennard com 4 bolas de 3. Então o Memphis fez um grande jogo, cara. Só que do outro lado tinha um Lakers completo, né? Um Lakers completo com o LeBron James jogando demais. Ontem o LeBron, 35 pontos, 12 rebotes, 14 assistências. Jogo absurdo do velho. O LeBron, ele chegou ao seu 3º triple-double seguido. Ele se tornou o jogador mais velho da história da NBA a conseguir esse feito, né? 3 triple-doubles seguidos. E o interessante é que o antigo detentor desse recorde já era o LeBron. Em 2019, ele se tornou o mais velho a conseguir 3 triple-doubles seguidos. E aí, ontem, 2024, ele conseguiu de novo. Então, assim, o LeBron, ele é impressionante, né? A facilidade com que ele faz história é bizarro. E eu até comentei no meu pós-jogo, né, que chegou aí um momento onde qualquer coisa que o LeBron fizer na NBA, ele vai ser o mais velho da história a fazer. Ah, LeBron marcou 20 pontos no primeiro quarto. O jogador mais velho da história a marcar 20 pontos no primeiro quarto. Ah, o LeBron, ele jogou
jogou só 2 minutos no segundo quarto. O jogador mais velho da história jogar só 2 minutos em um quarto. LeBron, qualquer coisa que ele fizer, ele vai ser o mais velho da história. E ontem se tornou o mais velho a engatar uma sequência de 3 triple-doubles seguidos. Jogou bem pra caramba. O Dalton Knecht merece muitos elogios. O moleque foi crucial no jogo. Reta final dele, o terceiro quarto, foi importantíssima pro Lakers diminuir ali a diferença. E também foi importante para dar uma quebradinha no ritmo do Memphis. O Memphis estava muito bem, tudo funcionando. E aí as bolas de 3 do Dalton Knecht deram uma quebradinha ali no ritmo. Jogou bem o moleque. Ontem ele terminou com 19 pontos e 5 de 5 no perímetro. Jogo excelente. E boa vitória do Lakers, cara. Boa vitória. O Lakers segue invicto em casa. 6-0 jogando em casa o Lakers. Mandante, né? Elite aí o Lakers, né? Elite. Muito bem, cara. Muito bem. O Leicão jogando em casa. Vamos seguir. Próximo jogo falando sobre Milwaukee Bucks e Detroit Pistons, né? Aqui tivemos mais uma grande atuação, como eu já adiantei, né? A gente teve o Giannis beirando os 60 pontos. O Giannis ontem terminou com 59 pontos. E o mais louco é que mesmo ele metendo 59 pontos, cara, quase que o Bucks não ganhou, mano. Quase que o Bucks não ganhou. Beleza, cara, o Pistons tá jogando bem, é um time bom. Em bola jogada, o Pistons tá jogando mais do que o Bucks. Isso tem que ser falado. Só que, velho, assim, se eu te falasse, antes da temporada começar, que o Bucks ia precisar do Giannis metendo quase 60 pontos para ganhar do Detroit Pistons em Milwaukee, se eu te falasse isso, você ia falar que eu tô maluco. Que eu sou hater. Ah, tá torcendo contra. Porque era um cenário, né, que ninguém esperava. Mas é o cenário que o Bucks tá imerso, né, mano? O Bucks tá numa fase onde precisa que o Giannis beire os 60 pontos para ganhar do Pistons, mano. Entendeu? E vou te falar, se não é a pipocada ali do Ron Holland no final do último quarto, o Bucks tinha perdido, mano. Porque que aconteceu? O jogo foi equilibrado, né? Apesar do primeiro tempo ter sido total do Pistons, né? O Pistons jogou muito melhor do que o Bucks no primeiro tempo. O Giannis carregou basicamente sozinho o ataque do Bucks. Tanto que no primeiro quarto, dos 24 pontos que o Bucks marcou, 22 foram do Giannis. Isso é uma coisa impressionante, a dependência do Bucks do Giannis né, no primeiro tempo. Só que depois do intervalo, depois desse período de dominância do Pistons, o Bucks entrou no jogo. Né? O Brook Lopes começou a aparecer, o Gary Trent Jr. começou a aparecer, o Taurean Prince começou a aparecer, a defesa do Bucks deu uma melhorada. E aí o jogo ficou equilibrado, ficou pau a pau, e chegou nos últimos segundos do último quarto aberto. Aberto. Só que aí teve ali um lance polêmico, né, que foi a falta que a arbitragem deu do Giannis em cima do Ron Holland, uma falta que na minha opinião não existiu, tá? Mas a arbitragem marcou, isso faltava 1.6 para acabar o jogo estava empatado. E aí o Ron Holland foi pro lance livre com a faca e o queijo na mão para ganhar o jogo. Seria uma vitória muito grande para Detroit. Ganhar do Bucks fora de casa, com o Giannis jogando do jeito que jogou, mano, seria uma vitória enorme pro Pistons. Só que o Ron Holland acabou sentindo a pressão, né? O moleque, ele tremeu na base, verdade é essa. Não tem como passar pano. O moleque tremeu, sentiu o jogo, errou os 2 lances livres e o jogo foi pra prorrogação. E aí na prorrogação, o Pistons visivelmente ficou abalado e o Bucks amassou, né? O Giannis fez uma prorrogação muito boa, o Brook Lopes fez uma prorrogação muito boa e o jogo terminou com a vitória do Bucks por 127-120, né? Vitória suada, sofrida, mas vitória importante, né? Quarta vitória do Bucks na temporada, o Bucks que não teve o Damian Lillard, né? O Lillard segue aí no protocolo de concussão. Então, vitória importante num jogo histórico do Giannis.
Eu acho assim, se o Giannis perdesse esse jogo, se o Bucks perdesse esse jogo, velho, o Giannis, não sei o que o Giannis ia fazer não, mano. Porque depois do que ele fez, ele sair derrotado de quadra, pô, mano, na boa, seria surreal, velho. Seria surreal. Seria surreal, porque ele terminou com 59 pontos, 14 rebotes, 7 assistências e deu 3 tocos no jogo. O Giannis ontem, ele se tornou, né, o jogador com mais jogos de 50-10 na história da NBA. Esse foi o 9º jogo de 50 pontos na carreira do Giannis em temporada regular. Foi um jogo absurdo do Giannis. E aí, se ele sai derrotado depois de fazer isso, ah, mano, aí eu não ia ter vestiário que segurasse o Giannis. Na boa. O bagulho ia ficar louco. Mas, o Bucks ganhou. No final ali, o Giannis até deu uma entrevista bem emocionado ali, né, cara? Torcida gritando MVP, ele ficou bem emotivo. Foi uma entrevista bem legal. E assim, que bom que ele venceu, né, cara? Porque pô, ia ser muito triste uma atuação dessa terminar com derrota. Assim como foi triste, né, o Cade Cunningham fazer o que ele fez ontem e sair derrotado, cara. O Cade meteu 34 pontos, 10 assistências, jogou demais o Cade. O último quarto do Cade Cunningham foi absurdo de bom. Então, foi triste ele sair derrotado, mas... Assim, não, perdão, eu dei as estatísticas erradas do Cade, tá? Perdão, ele fez 35-11, tá? 35 pontos e 11 assistências. Desculpa, errei. Mas, enfim, foi chato ver ele sair derrotado, mas só um ganha e aquela pipocada do Ron Holland, ela fez a diferença. Não dava pra ele ter pipocado daquele jeito, mano. Eu sei que é novato e tudo, mas com a chance daquela, velho, não dava pra desperdiçar. Não dava pra desperdiçar. Enfim, grande atuação do Giannis e é o que eu falei no pós-jogo, né, mano? Essa atuação do Giannis e a forma como o Bucks ainda teve uma dificuldade tremenda de ganhar, mesmo com o Giannis entregando um jogo desse, diz muito sobre o momento do Bucks, mano. Sabe? Diz muito sobre o quão difícil vai ser pro Giannis manter esse time competindo. Entendeu? Porque é disso que o Bucks vai precisar toda a noite pra ganhar, mano. Ainda mais sem o Lillard. Foda, cara. É foda, é foda. A vida do Giannis nessa temporada não vai ser fácil. Enquanto o Doc Rivers for o treinador, a vida do Giannis vai ser complicada nessa temporada. Vai ter que fazer isso aí que ele fez ontem toda hora, mano. Toda hora. Inclusive, se tiver aí uma betzinha aí de quantos jogos de 50 pontos que o Giannis vai fazer na temporada, eu já botaria aí uma grana em pelo menos 3, 4 jogos de 50 pontos. Sinceramente, cara. O Giannis vai vir para uns 3, 4 jogos de 50 ou mais pontos, porque se ele não fizer isso, o Bucks não vai ganhar, mano. E o Giannis quer ganhar. Ele quer ganhar. Então ele vai fazer o que for preciso. Então eu já tô esperando aí múltiplas atuações de 50 pontos do Giannis nessa temporada. Já tô esperando isso. Enfim. Seguindo, falar sobre Magic e Indiana, vitória importante do Orlando Magic. Vitória importante, né? 94-90 foi o placar. Jogo duro, jogo difícil contra o Pacers. Mas no fim, a defesa do Magic e o Franz Wagner fizeram a diferença. O Franz Wagner, que tem assumido de forma brilhante o protagonismo do Magic nesse período sem banqueiro, ontem de novo ele foi demais, cara. 29 pontos, 6 assistências, grande jogo do Franz Wagner. A defesa apareceu nos momentos mais importantes. O Anthony Black foi gigantesco no fechamento do jogo. Jalen Suggs, Bitadze e Jonathan Isaac, mano. Jogo enorme do Magic. E, cara, vitória grande, mano. 7ª vitória do Magic na temporada. Magic segue, mesmo sem um banqueiro,
acima dos 50% de aproveitamento na temporada. Grande resultado, enquanto o Indiana perde, né? Sexta derrota do Pacers na temporada e o Pacers que não consegue se manter acima dos 50% de aproveitamento. É surreal. E é aquilo que eu falo. É o mal de você ter um time que não defende. Entre você ter um time que defende muito, só que não é tão bom no ataque, e um time que ataca muito, mas não é muito bom na defesa, eu acho que no médio e longo prazo, o time com uma defesa boa leva melhor em cima do time que tem uma defesa horrível. E é o que a gente viu ontem. O Pacers, com um ataque muito bom, não conseguiu vencer o Magic, que soube conter o ataque do Pacers. O Magic limitou o Pacers a só 90 pontos. E aí, nesse tipo de jogo, é onde a defesa tem que aparecer. E o Pacers não tem essa defesa. Então, mais um jogo onde a defesa superou o ataque. E eu, como grande amante de defesas, fiquei muito, muito feliz com essa vitória do Magic, apesar de que na minha prévia eu coloquei que o Pacers ia ganhar, porque eu achei que Indiana ia ganhar, mas eu tô muito feliz em ver o Magic conseguindo vencer pela sua defesa e conseguindo vencer sem o banqueiro. Porque eu achei que o Magic ia virar um caos sem o banqueiro. E não é o que tá acontecendo. O Magic tá conseguindo boas vitórias, tá conseguindo boas atuações. Então, enfim, fico feliz pelos comandados de Jamal Mosley estarem jogando bem. E aí, quando o banqueiro voltar, o Magic vai dar uma disparada, viu? O Magic vai dar uma disparada legal quando o banqueiro voltar. Olho no Magic. Próximo jogo, tivemos o Celtics se recuperando ali da derrota pro Hawks. Venceu o Brooklyn 139-114. Foi um jogo onde o Celtics até começou, né, naquela preguicinha e tal. Mas aí, a partir do segundo quarto, o Celtics conseguiu acelerar um pouquinho mais o jogo, conseguiu apertar um pouquinho mais na marcação e conseguiu bater o Brooklyn sem tantas dificuldades assim. Né? O Jason Tatum, mais uma atuação espetacular, de 36 pontos, 10 assistências, 9 rebotes. Ele que não jogou bem contra o Hawks, ele que foi um dos piores jogadores do Celtics no jogo. Ontem ele, mano, jogou pra caralho. 5 de 6 para 3, 12 de 19 no field goal. Grande resposta do Tatum e bela vitória do Celtics. Celtics chega à 10ª vitória na temporada, campanha 10-3. E o Brooklyn sofreu sua 7ª derrota, campanha 5-7. Né? Para além do Tatum, vale aqui o destaque pro Jaylen Brown. 24 pontos pro Jaylen Brown, com 12 rebotes, duplo-duplo para ele. Jrue Holiday ajudou muito, né, com 16 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 3 steals. Sam Hauser com 4 bolas de 3 foi muito bem. Peyton Pritchard com 5 bolas de 3. O Pritchard que também não havia jogado bem contra o Hawks. Ontem jogou bem. 8 assistências ainda pro Pritchard. Então, foi um bom jogo do Celtics, cara. Só 7 turnovers. Controlou bem os turnovers, coisa que não aconteceu contra a Atlanta. Então, muito bom jogo do Celtics, tirando ali o primeiro quarto, né? Que não foi lá essas coisas. Pelo Brooklyn, Ziaire Williams foi o grande destaque, na minha opinião. 23 pontos pro moleque, 6 rebotes, bom jogo do Ziaire. Cam Thomas com 17 pontos, Dennis Schroeder com 16. O banco ali foi bem. Keon Johnson, 4 bolas de 3 vindo do banco. Shake Milton foi bem, Noah Clowney foi bem. O Brooklyn foi bem, cara, mas é que o Celtics ontem queria muito dar uma resposta e conseguiu. Então, boa vitória do Celtão. Quem também venceu ontem foi o Cavaliers, né, enfrentando o Philadelphia sem Embiid, sem Paul George, sem André Drummond, sem Maxey. O Cavaliers venceu por 114-106, só que não foi fácil, tá? Não foi fácil. O Cavs ontem, no primeiro tempo, deu uma de Celtics. Jogou numa preguiça. Uma preguiça, desatento pra caramba na marcação. Tanto que nas 2 primeiras parciais,
Cavs tomou 27 no primeiro quarto, tomou 27 nas duas primeiras parciais. E no segundo quarto só marcou 17 pontos. Então foi um primeiro tempo abaixo do Cavs. Né? O Jared McCain jogou muita bola, o novato. Ele foi o grande nome do Sixers ontem, em meio a tantas ausências, ele conseguiu ali se destacar. Mas no segundo tempo, o Cavs começou a levar a parada a sério e aí não teve jeito. O Cavs fez um segundo tempo excelente, aumentou o ritmo. E aí com o Donovan Mitchell metendo 11 pontos nos últimos 90 segundos, o Cavs garantiu a sua 13ª vitória na temporada. Cavs segue invicto, 13-0, único invicto, se mantém, né? E a pergunta é, até onde vai essa sequência de vitórias do Cavs, né? Até onde vai? Eu quero até ver aqui o calendário do Cavaliers. Porque, ó, o calendário do Cavs é bem acessível. Cavs pega agora Bulls, Hornets, pega o Celtics, é difícil. Aqui o Celtics pode quebrar a invencibilidade do Cavs. Mas eu também não acho que é impossível o Cavs ganhar, não, viu? Não acho que é impossível ganhar, não. Aí pega Pelicans, Toronto, Hawks 2 vezes. Mano, existe um mundo onde o Cavs chega a 20 vitórias seguidas, mano. Existe esse mundo. Existe esse mundo. O time tá bem, cara. Ontem é que entrou com um saltinho um pouco alto. E assim, é foda também, né? Porque, pô, você vai pegar um Philadelphia sem Embiid, sem Paul George, sem Maxey. É difícil também você não entrar de salto alto. Eu entendo o Celtics entrar de salto alto em alguns jogos. O problema é que o Celtics entra de salto alto em todo jogo contra o time mais fraco. Em todo jogo, sem exceção. O Cavaliers não. O Cavaliers, em alguns jogos contra times mais fracos, entra e resolve a parada rápida. Ontem foi um caso onde o Cavs entrou, né, meio, né, pô, vamos ganhar de qualquer jeito. Mas aí rapidamente o time se acertou e venceu bem. Então, enfim, bela vitória do Cavs. Donovan Mitchell terminou com 23 pontos, 13 rebotes, 9 assistências. Mais um jogo muito bom do Mitchell. 0 turnovers, hein? 0 turnovers do Donovan Mitchell. E pelo lado dos Sixers, Jared McCain, como eu disse, foi o destaque. 34 pontos, 10 assistências pro novato, que tá numa sequência boa, né? São 3 jogos seguidos aí jogando muito bem. O moleque tá crescendo na temporada. Muito bom, muito bom. Próximo jogo, Chicago Bulls e New York Knicks. Chicago ganhou do Knicks por 124-123. E essa foi uma derrota, cara, dolorida pro Knicks, né? Porque assim, Knicks jogava em casa, jogava no Madison Square Garden, e o Knicks, mano, conseguiu buscar o jogo depois de ficar 22 pontos atrás no placar, mano. O Knicks conseguiu um baita de um comeback, empatou o jogo ali, faltando 1 minuto, basicamente. E aí, em meio a toda a empolgação ali do comeback, o Knicks foi lá e perdeu o jogo, cara. Foi realmente uma derrota dolorida pro Knicks, até porque essa derrota ela vai na conta muito assim dos erros individuais. Sabe, teve ali os lances livres que o Towns errou. Né? O Towns errou 4 lances livres ontem, sendo que 2 foram ali no último quarto e ele acerta. O Knicks poderia ter vencido. Towns que jogou muito, tá? Tô criticando aqui os lances livres que ele errou, mas muito da recuperação do Knicks passou pelo Towns. O cara meteu 46 pontos no jogo. Jogou pra caralho, só que os lances livres fizeram falta e ele mesmo falou depois do jogo que, pô, tô feliz pela pontuação, mas não poderia ter errado os lances livres. Então, isso foi um fator que contribuiu para a derrota. E a falta do Josh Hart em cima do Kobe White, faltando 3 segundos, foi o que decretou ali o fim do jogo pro Knicks, né? É uma falta questionável, sim. Eu entendo quem chegar aqui e falar que não foi falta, mas ele fez a falta. Né? Ele acabou dando brecha para a arbitragem marcar a falta. E aí fez a falta, o Kobe White foi lá, matou os lances livres e definiu o jogo. Jalen Brunson até teve a chance do game winner,
acabou errando. A bola ficou até sambando ali no aro, não entrou. Então, derrota dura pro Knicks, mano. Porque buscar o jogo do jeito que buscou, em casa e tudo, é foda, cara. Era melhor o Knicks ter perdido por 20 do que ter perdido do jeito que perdeu. Acho que seria menos doloroso, porque o Knicks sentiu o sabor da virada, né? E não conseguiu consumar. Enfim. Mérito do Bulls, que apesar da derretida depois do primeiro tempo, conseguiu garantir a vitória. A quinta vitória do Bulls na temporada, vitória fora de casa contra um grande adversário. O Zach LaVine ontem jogou muita bola, 31 pontos, 8 assistências pro LaVine. LaVine que vem se valorizando aí, chegando à trade deadline. Importante pro Bulls ter o LaVine bem. E grande vitória, cara, grande vitória. Pegando aqui mais alguns destaques de Chicago aí no jogo. Ó, teve Kobe White com 22 pontos e os lances livres ali decisivos. Ayo Dosunmu com 16 pontos vindo do banco e 6 assistências. Nikola Vucevic, cara, 19 pontos e 11 rebotes pro Vucevic. Patrick Williams com um bom jogo de 18 pontos. Então, bons destaques aí do Bulls. O Buzelis não fez um grande jogo, mas conseguiu uma belíssima dunk e deu 3 blocos no jogo, então acho que vale o destaque aí pro novato. Enquanto no Knicks teve o Karl Anthony Towns com um jogo brilhante de 46 pontos e 10 rebotes. Mikal Bridges meteu 20 pontos, bom jogo do Mikal. Jalen Brunson, 24 pontos, 8 assistências. Ele que vinha de um jogo bem ruim contra o Philadelphia, né? Conseguiu entregar uma atuação melhorzinha. Mas é aquilo, velho. O banco ontem deixou a desejar de novo, né? Tirando o Cameron Payne. Mano, sim, se você tira o Cameron Payne do banco do Knicks, o banco do Knicks tinha entregado só 2 pontos, cara. Surreal, né? Que o Cameron Payne entregou 11. Mas, tirando ele, só o McBride pontuou. Então, Knicks segue com seus problemas e segue sofrendo aí com essas oscilações, né? O Knicks não consegue engatar uma sequência boa de jogos, né? Vence um jogo, perde outro, joga 2 jogos joga 2 jogos bem, depois joga 1, 2, né, bem abaixo. Knicks segue em busca da tão desejada consistência. Mas eu acho que uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar essa consistência e aí, quando o time engatar, eu acho que o Knicks vai voar, mano. Porque é muito talento, cara. É muito talento reunido e o Towns tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Enfim, seguindo, tivemos aí, gigante, né? Meu amigo, gigantesco ganhou mais uma, né? O Oklahoma City Thunder bateu ontem o New Orleans Pelicans por 106-88, vitória protocolar do Thunder. Protocolar, sem sustos, mais uma vitória com o Thunder sem pivô, né? O Thunder conseguindo aí sobreviver a esse período sem bigs, e ontem teve um agravante que foi a ausência também do Caruso. Então o Thunder ontem lidou com muitas adversidades, mas conseguiu a vitória em cima de um Pelicans que, assim, se eu reclamo dos desfalques do Thunder, imagina o torcedor do Pelicans, né? É brincadeira, o Pelicans tá sem o time. É o Brandon Ingram e a rapaziada ali, mano. Então, o adversário não foi lá o mais difícil, mas o Thunder teve muito mérito pelo jogo que fez, né? De novo, sabendo lidar com a ausência de bigs. Mais um jogo onde o Thunder sofreu nos rebotes, mas soube compensar com muita pressão ali na defesa, forçando turnover, capitalizando bem em cima dos turnovers. Foram 23 turnovers forçados ontem. A bola de 3 do Thunder, de novo, foi ali um diferencial do time. Foram 15 bolas de 3 convertidas em 39 tentadas. Shai e Jalen Williams, de novo, comandaram ali o time. O Jalen, 31 pontos, 7 assistências, 6 rebotes, 4 roubos de bola, 2 tocos. Grande jogo do Jalen. E o Shai, de novo, né? 29 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 2 roubos de bola, 2 tocos. Grande jogo do Shai.
E bela vitória do Thunder. 10ª vitória do time na temporada. Se eu não me engano, o Thunder é o único time do Oeste com 10 vitórias. A marca importante. E o Pelicans sofreu sua 9ª derrota e... Cara, enquanto as lesões não derem uma parada lá em New Orleans, a situação vai ser feia, cara, porque... E é muito louco, né? Porque o Pelicans hipotético... Eu já até cheguei a falar sobre isso aqui, né? O Pelicans hipotético é um dos melhores elencos da liga. É um dos melhores elencos da liga. Pô, um Pelicans com Brandon Ingram, com Herb Jones, com Zion Williamson, com CJ McCollum, com DeJounte Murray, cara, com Trey Murphy. Pô, é um puta time. O problema é que esse Pelicans só tá na hipótese mesmo, mano. Porque a gente não vê esses caras jogando. É surreal, velho. É surreal. Ainda me perde o Alvarado. Mano. Difícil a situação por lá, viu? Bem difícil a situação lá em New Orleans. Complicado. É torcer pra que em algum momento aí na temporada a gente veja esse Pelicans ideal em ação. Porque é um time que tem potencial muito grande, mano. O problema é a saúde. A saúde não deixa esse time atingir o potencial dele, cara. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Bom, seguindo, tivemos a vitória do San Antonio Spurs em cima do Washington Wizards por 139-130. Essa foi a 6ª vitória do Spurs na temporada. E foi mais um jogo onde o Spurs venceu, tendo o Wembanyama fazendo história. Né? Ontem o Wembanyama ele teve seu primeiro jogo de 50 pontos na carreira. 50 pontos, 3 blocos, 8 bolas de 3. Uma atuação simplesmente bizarra do Wemby. E uma atuação que fez ele atingir várias marcas. Eu até anotei aqui, porque é muito recorde que ele quebrou. É impressionante. Ó, ele se tornou o 4º jogador mais jovem da história da NBA a marcar 50 pontos. O mais jovem, se eu não me engano, é o Devin Booker. Mas ele é o 4º mais jovem. Ele se tornou o jogador a fazer 50 pontos em menos tempo na história da NBA. Precisou de só 26 minutos para fazer 50 pontos. Ele se tornou o pivô mais jovem a fazer 50 pontos na NBA. Ele se tornou o jogador mais alto da história a converter 8 bolas de 3 em um jogo. E aí entra naquilo, né? Que, assim, uma grande crítica que foi feita ao Wembanyama no começo da temporada, e eu mesmo fiz essa crítica, foi o excesso de bolas de 3 tentadas por ele. Tá tentando muito arremesso, tá jogando pouco perto da cesta, tá espaçando muito quadra, tem que tentar menos bolas de 3 porque o aproveitamento não tá bom. Eu critiquei isso, e muita gente também criticou. E nesses últimos jogos, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo o Wembanyama versão Stephen Curry. O cara não erra, um aproveitamento bizarro, um volume bizarro pra 3, e ele se tornou aí, né, o jogador mais alto a meter 8 bolas de 3 em um jogo. Absurdo. Ele também é o primeiro jogador na história da NBA a acertar 20 bolas de 3 e dar 25 tocos em um período de 6 jogos na liga. Bizarro também. E ele é o 8º jogador do Spurs a atingir a marca de 50 pontos em uma partida. Então, assim, jogo histórico, jogo absurdo do Wemby. E sabe o que é mais louco? É que o Spurs quase perdeu esse jogo, mano. O Spurs quase perdeu esse jogo. O Wemby, ele saiu de quadra. O jogo tava 120-102, se não me engano, ou algo bem parecido com isso. O jogo já tava definido, assim. Só que aí, mano, o Jordan Poole foi lá, meteu uns 15 pontos e diminuiu a diferença pra 7, cara. Então, mano, foi um jogo onde o Spurs quase perdeu. Se tem mais uns 3, 4 minutinhos de jogo, o Spurs tinha perdido. Se tivesse acréscimo no basquete, o Spurs tinha perdido o jogo, mano. Porque o Jordan Poole pegou fogo ali, o menino Piscina jogou pra caramba. Foram 42 pontos pro Piscina. Jogou muito. Mas, né, acabou que faltou tempo pro Wizards buscar a virada, mas o Spurs suou frio ali, viu?
suou frio, mas no fim garantiu a vitória, a 6ª vitória do time na temporada. O Spurs tem campanha 6-6 e o Wizards sofreu sua 8ª derrota, campanha 2-8. Lembrando que o Spurs, já faz aí alguns jogos, tá sem o Popovich. O Popovich ele segue afastado por problemas de saúde. No bloco de notícias eu vou trazer novidades sobre o Popovich. Finalmente nós sabemos o que aconteceu. Então fica até o final para saber o que tá rolando com o Popovich. Preocupante, mas pelo menos a gente sabe o que tá acontecendo. A gente não sabia o que tinha rolado com o Popovich. Pelo menos agora nós já temos a informação. Mas enfim, bela vitória do Spurs e mais uma atuação monumental de Victor Wembanyama. E eu já vou falar, velho. Se ele não for All-Star nessa temporada, vai ser um dos maiores crimes da história. Porque, mano, no espaço aí de 2 meses, já meteu o jogo de 50 pontos, já meteu 5x5. Pô, brincadeira, pô. Ele já é All-Star. Não tem como ele não ser All-Star. Não tem como ele não ser All-Star. Nossa senhora. Jogando muito, menino. E deixa o menino arremessar. Deixa o menino arremessar, né? Quem criticou tá com a boquinha caladinha agora. E eu, né? Boca calada porque eu fui um dos que criticou o excesso de bolas de 3 do Wemby. Mas na época, fazendo aqui minha defesa, na época realmente não tava bom. Né? Os primeiros jogos do Wemby ele tava arremessando muito mal e tava arremessando muitas bolas. Então era uma crítica que fazia sentido na época, só que o cara melhorou seu aproveitamento. E aí, mano... E aí pra você contestar o arremesso dessa criatura... Ah, meu amigo, aí é difícil. Aí é difícil. É difícil, então... deixa o moleque arremessar. Se ele quer arremessar, deixa ele arremessar. Não serei eu a criticar mais o arremesso do Wemby. Deixa ele fazer o que ele quiser. Vamos lá, os últimos jogos, gente. O Houston Rockets bateu o Los Angeles Clippers ontem por 111-103. Esse era um jogo bem interessante, né? Porque James Harden em Houston tem toda aquela questão da lei do ex. Só que ontem não teve lei do ex nenhuma. Houston venceu bem. E vale aqui o destaque para a dupla Aman Thompson e Tari Eason, viu? Os dois que seguem sendo reservas no Houston. Ontem eles fizeram uma diferença absurda no jogo, né? O Aman Thompson, 18 pontos, 11 rebotes, 3 assistências, 2 roubos de bola, 6 de 9 no field goal, 2 bolas de 3. O moleque tá jogando muito nesse começo de temporada. E o Tari Eason, velho, não é de hoje que ele tá pedindo passagem. 18 pontos pra ele, com 10 rebotes, 2 tocos também. Sim. Um dos dois vai ter que virar titular. Sim. Um dos dois, cara. Vocês sabem que eu gosto muito do Jabari Smith. Defendia muito ele na época do draft. Ele era, naquela classe, o meu prospecto favorito. Era o meu prospecto favorito. Mas a grande verdade, cara, é que nessa temporada não existem argumentos para justificar a titularidade dele. Merecimento, o Tari Eason merece mais a titularidade do que o Jabari. E merece muito mais, tá? Merece muito mais. Então, eu acho que em breve nós veremos o Ime Udoka fazendo a troca. Eu acho que em algum momento, no momento breve, a gente vai ver o Tari Eason ganhando aí a titularidade do Jabari. Porque não tem como, mano. A diferença tá muito grande. A diferença tá muito grande. Pra mim, o Tari Eason ele já deveria ter ganhado a titularidade depois do jogo contra o Warriors. Depois daquele jogo, ele já deveria ter virado titular. O Ime Udoka ainda tá bancando o Jabari. Mas... assim, eu acho que se alguém perguntar pro Ime Udoka por que o Jabari é titular e o Tari Eason é reserva, ele não vai saber responder. Ele não vai saber responder, mano. Porque não tem mais argumentos pra manter o Jabari na titularidade. E, de novo, eu adoro o Jabari. Acho ele um jogador com potencial enorme, mas ainda não virou. Ainda não virou. Ele é um jogador de flashes. Tem um jogo muito bom, depois ele faz 2, 3, 4 jogos muito, muito apagados. Ontem mesmo, cara, ele ficou 1 de 6 no field goal. Jogou muito mal, então... em algum momento,
essa troca vai acontecer. Essa troca no Starting Five, né? Não a troca do jogador, né? Mas a troca no Starting Five eu acho que vai acontecer. Vamos lá, os últimos 2 jogos. Pô, isso aqui foi inacreditável, hein? O Portland Trail Blazers venceu de novo o Minnesota, mano. Pô, isso aqui me deixou, cara, indignado, porque eu falei na minha prévia, é impossível que o Minnesota perca 2 jogos seguidos pro Blazers. É impossível. E os caras conseguiram fazer o impossível, mano. Surreal, velho. 106-98 foi o placar, né? E assim, Blazers jogando melhor. Não é que só ganhou, ganhou na cagada, não. Ganhou jogando melhor do que o Minnesota. Nesses 2 jogos, o Minnesota jogou muito mal. Muito mal. Sabe? Cara, 2 vitórias aí que o Minnesota deixou no caminho, mano. E nesse Oeste, velho, desculpa, não dá pra você desperdiçar oportunidades assim. Não dá, velho. Não dá. Minnesota vacilou e vacilou feio. Mérito do Blazers. Teve um Shadow Sharp jogando muito, 33 pontos pra ele. Ontem quem jogou bem também foi Donovan Clingan, viu? Novato, pivôzão, cara. 8 tocos pro Clingan. Meteu duplo-duplo de 17 pontos, 12 rebotes com 8 tocos. O cara jogou demais, então o Blazers tem muito mérito, mas, cara, o Minnesota... Mano, 2 jogos muito fracos do Minnesota. 2 jogos muito fracos. Muito fracos. Tanto que, depois do jogo, o Anthony Edwards, ele cobrou o elenco, né? Cobrou atenção, cobrou mais empenho, porque, velho, esses 2 jogos eram 2 vitórias já garantidas pro Minnesota, velho. E os caras perderam 2 jogos seguidos pro Blazers. Isso é surreal, velho. Surreal. Minnesota que é um dos piores visitantes desse início de temporada, né? Minnesota 2-4 como visitante. Não tá bem. E aí, pra encerrar, tivemos o ótimo jogo do Kings em cima do Suns, né? O Kings venceu o Phoenix por 127-104. Era um jogo bem difícil pro Phoenix, porque além de vir de back-to-back e além de enfrentar um Kings na Califórnia, onde o Kings é muito forte, o Kings joga muito bem no Golden One, o Phoenix foi enfrentar o Kings desfalcado, né? Sem Durant, sem Bradley Beal, sem o Grayson Allen. Então, era um jogo difícil pro Phoenix, e o Phoenix até fez o que dava, assim, cara. O Phoenix lutou ali, o Josh Okogie meteu 25 pontos e tal, então os caras tentaram, só que, velho, os desfalques acabaram pesando e o Kings fez um jogo muito bom. Apesar do Kings ter perdido ali o DeRozan no meio ali do jogo, DeRozan jogou só 17 minutos, se não me engano, o De'Aaron Fox jogou demais. 29 pontos, 10 assistências. Jogou muito o De'Aaron Fox. Kevin Huerter jogou pra caralho também, 22 pontos pro cara. Teve ali o Keegan Murray defendendo muito bem. Grande jogo defensivo do Keegan Murray. O Sabonis flertou com o triple-double de 11 pontos, 10 rebotes, 9 assistências. Teve ali no banco o Trey Lyles jogando bem. O Kings não teve o Malik Monk, né? Que tá lesionado, então teve também aí uma lesão importante. Então, assim, grande jogo do Kings, cara. Grande jogo do Kings. 7ª vitória do Kings na temporada e 3ª derrota do Phoenix Suns. Tá bom? Então, esses foram os jogos que tivemos na rodada de ontem. Rodada boa, né? Rodada boa, algumas zebras e muita atuação individual espetacular. Quero até saber de vocês, cara. Qual o jogo foi mais... Qual atuação, né? Foi mais marcante, na opinião de vocês? Os 50 pontos do Embiid, os 59 do Giannis, o triple-double do LeBron, a atuação do Tatum contra o Celtics, contra o Nets, a atuação do Towns contra o Bulls. Qual foi a grande atuação individual de ontem? Eu ficaria com a do Giannis, tá? A do Embiid é muito surpreendente pelo fato de, 8 bolas de 3, sabe? Bizarro. Mas foi contra o Wizards, né?
Sim, o Pistons hoje é um time muito mais forte do que o Wizards. Muito mais forte. E o jogo ali, Bucks e Pistons, foi mais emocionante e tal. Então eu ficaria com a atuação do Giannis. Mas a do Embiid também é absurda, hein? E o triple-double do velho também é surreal. Tem que respeitar o triple-double do velho. Mas enfim, comenta aí qual foi a grande atuação individual de ontem na sua opinião, tá? Bom, rodada acabou. Passamos a régua na rodada. Vamos agora para o nosso giro de notícias. Temos aí 3 notícias para comentar nesse episódio. Vamos. Beleza, então, pessoal. Antes, só deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se saiu alguma coisinha. Não, até agora não. Acho que... Não, beleza. Tem nada. Vamos lá então, pessoal. Ó, a primeira notícia que eu separei aqui já é sobre a situação do Popovich. Né? O Popovich tá afastado do Spurs já faz um tempo. Já faz alguns jogos que ele tá fora. E o que a gente sabia até ontem era que se tratava de um problema de saúde. Não sabíamos qual era exatamente esse problema de saúde, mas era um problema de saúde que estava impedindo, né, que o Popovich voltasse às suas atividades ali no Spurs. E aí ontem saiu aí a informação sobre qual é o problema de saúde do Pop, né? Segundo aí a própria franquia, o Popovich ele sofreu um derrame cerebral no dia 2 de novembro, né, um derrame leve, e por conta disso ele tá fora, ele tá aí se reabilitando, e não existe previsão para o retorno do Pop. Né? O Mitch Johnson vai seguir comandando o Spurs. E é isso, cara, assim. Eu já imaginava que seria algo nesse sentido. Porque, velho, o Popovich, ele é um obcecado, né, mano? Pra esse cara se afastar, mano, tinha que ter acontecido algo muito sério. De fato foi. Né? Mesmo sendo um derrame leve, cara, ainda é um derrame cerebral. Ainda é uma parada muito séria. E, infelizmente, o Popovich não é mais nenhum garoto, né, gente? O Popovich é um senhor. Então, uma pena que isso tenha acontecido com ele. E é o que eu falei na primeira vez que eu comentei sobre a ausência do Popovich. Torço muito para que ele volte o mais rápido possível. Mas assim, para além de eu torcer, acima de eu torcer para ele voltar o mais rápido possível, eu torço para que ele se recupere completamente. Sim, entre ele voltar sem estar 100% e o Spurs ficar a temporada inteira com o Mitch Johnson ali no comando, entre isso e ele ficar a temporada inteira sem trabalhar e voltar no outro ano bem, eu prefiro que ele fique a temporada inteira sem trabalhar para cuidar da saúde. Eu já falei que para mim o Popovich tinha que se aposentar. Tá? Eu sou muito a favor da aposentadoria do Pop pela saúde dele. Pela saúde dele. Não é porque é um treinador, ele tá ruim, não tá fazendo um bom trabalho, não. Pela saúde dele. Eu queria muito que ele se aposentasse. Tá? Porque o Popovich pra mim, cara, não é só um treinador. Cara, o Popovich ele é um dos grandes ídolos que eu tenho no esporte. Sim, ele é uma das pessoas que eu mais admiro no basquete. Muito de eu trabalhar com a NBA se deve à admiração que eu tenho pelo Popovich. Sabe, eu tenho um carinho enorme por ele. Enorme. Um dos motivos de eu simpatizar tanto com o Spurs é o Pop, mano. Pra mim ele é o grande treinador da história da NBA, pra mim ele é o maior. E é um cara que eu desejo o bem pra ele, sabe? É legítimo. Eu vejo o Popovich,
eu quero o bem dele, mano. Eu quero o sucesso dele, tá ligado? E eu quero a saúde dele, acima de tudo. Então, a notícia do afastamento dele me deixou bem. Me deixou bem baqueado. Vocês devem se lembrar, né, de como que eu fiquei quando eu comentei a primeira vez sobre. É uma parada que mexeu muito comigo. E saber que aconteceu aí esse derrame me deixou mais preocupado e me deixou com mais vontade ainda de ver o Popovich se aposentando, saca? Tipo, ele não precisa se afastar completamente do basquete. Assume um trabalho de gerência, vira GM. Quer trabalhar ainda? Vira GM. Mas esse estresse de ser treinador, de estar ali no dia a dia, de viajar, sabe? É uma parada que eu acho que o Popovich, ele não deveria mais passar, sabe? Pela idade dele. E assim, tudo que esse cara já fez, saca? O cara tá o quê? 33 anos na liga? 33, 34 anos na liga? Como head coach? Velho, é muito tempo, mano. É muito tempo. Saca? Então, enfim, não vai acontecer, né? Enquanto ele tiver condições, ele vai querer trabalhar, porque ele é isso, ele é um obcecado, né? E é um dos motivos que faz ele ser quem ele é. Se ele não fosse obcecado, ele não seria o Popovich, né? Então, mas é isso, cara. Eu torço muito pelo bem dele. Tomara que ele se recupere aí bem desse derrame. E mesmo sendo leve, ainda é um derrame, né? Ainda é um derrame. Enfim. Torcer aí pra recuperação total do Popovich. Eu nem torço pra que ele volte nessa temporada, tá? Eu torço pra que ele se recupere. Leve o tempo que precisar. Leve o tempo que precisar, tá? Enfim, seguindo, vamos agora falar sobre rumores no Lakers, meus amigos. Rumores no Lakers é o seguinte: Robert Williams aparece em rumores de troca com o Lakers. Pivô do Blazers, conviveu com muitas lesões nos últimos anos. Matéria aqui do Jumper Brasil. Vamos aqui entender. De acordo com Dave McManaman da ESPN, os rumores para a busca do Los Angeles Lakers por pivôs ganharam um novo nome, Robert Williams. O jogador do Portland Trail Blazers tem tido bons jogos em seu retorno às quadras na temporada 24-25 e surge como um alvo para a franquia da Califórnia. A equipe tem buscado jogadores para aumentar sua profundidade na posição desde a off-season. Em participação em um podcast, o jornalista indicou o nome do pivô de Portland, além de reforçar o rumor envolvendo Jonas Valanciunas, do Washington Wizards. E aí tem a fala do McManaman. Com certeza o nome de Jonas Valanciunas deve ser observado. Ele está no radar do Lakers desde a agência livre e isso não mudou. Mas é necessário entender qual será o próximo passo do Washington Wizards que o contratou nesse ano. Por outro lado, o nome de Robert Williams tem ganhado força. Tem ganhado mais força. O Blazers tem muitos jogadores na posição e não tem um bom começo de temporada, então esse é um nome interessante também. Então, segundo o McManaman, o Lakers monitora, além do Jonas Valanciunas, monitora, né? Tem aí o nome ganhando força, que é o nome do Robert Williams. Cara, eu gosto muito do Robert Williams. Eu acho ele um dos melhores pivôs defensivos que a NBA tem. É um protetor de aro de elite. De elite, torcedor do Celtics. Com certeza se lembra bem do impacto defensivo desse cara. O grande problema dele são as lesões, né? O Robert Williams ele nunca conseguiu ficar saudável. Impressionante como ele não consegue ter sequência. E esse é o grande problema dele. Se ele ficar saudável, cara, ele... Sem brincadeira, se ele não se machucasse tanto, talvez o Celtics nem tivesse trocado ele. Talvez nem trocar ele o Celtics teria. Porque ele saudável, ele é um absurdo, mano. Ele é um absurdo. A gente viu ele na volta, né? O primeiro jogo dele na volta aí do Blazers, ele já, né? Pô, contra... Eu não vou... Aqui, já fechei aqui. Mas, cara, o jogo dele contra a Minnesota, o último jogo dele contra a Minnesota foi absurdo de bom. Foi absurdo de bom. Então, ele é um pivôzaço. Ele é um pivôzaço. Só que, olhando para as necessidades que o Lakers tem, eu acho que um Valanciunas
faria mais sentido pela entrega ofensiva do Valanciunas. O Valanciunas, ele é um pivô que ofensivamente, na minha opinião, ele é bem melhor do que o Robert Williams. O Robert Williams, ele é ótimo na defesa. Serve como opção para lobby, para opção no pick and roll no ataque, mas na defesa é onde ele brilha. O Valanciunas, eu acho ele também um bom defensor, só que ofensivamente eu acho ele muito bom. Ele é forte, ele tem um certo refino técnico, trabalha bem no post. Eu acho que se precisar, ele espaça a quadra. Então, pelo que o Lakers precisa ali na posição, eu acho que o Valanciunas faz mais sentido. Mas se não der o Valanciunas, o Robertão serve também. O Robertão serve, até porque, em termos de disponibilidade para troca, eu acho que o Robert Williams ele tá muito mais disponível para troca do que o Valanciunas. Porque, assim como o McMahon me falou, o Blazers tem excesso de jogadores na posição. O Blazers tem Ayton, tem Robert Williams, tem o Donovan Clingan, que tá jogando pra caramba, merece mais oportunidades. Então, pelo excesso de nomes, é mais fácil o Lakers tirar o Robert Williams do Blazers do que tirar o Valanciunas do Wizards, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Então, é isso, assim, eu acho um bom nome, mas entre ele e o Valanciunas, eu iria de Valanciunas. O melhor nome mesmo pro garrafão do Lakers, na minha visão, seria o Brook Lopes, que parece que está disponível para troca também. Pela proteção de aro que ele tem, pelo espaçamento de quadra que ele tem, eu acho que ele, junto com o Anthony Davis ali, formaria uma dupla muito boa de garrafão. Ou até atuando como backup mesmo do AD. Então, o Brook Lopes seria, para mim, perfeito. Mas a informação é de que o Lakers tem o Valanciunas como, né, o seu principal alvo, e o Robert Williams tem ganhado mais força. Já foi falado também sobre o Walker Kessler, mas eu acho que o Walker Kessler ele tá muito caro. Não vai ser fácil o Lakers tirar o Kessler do Jazz. Então, Robert Williams e Valanciunas seriam mais acessíveis do que o Kessler. Mas se eu fosse o Pelinka, eu ligaria pro Bucks e veria como que tá a situação dele lá. Porque saiu notícia de que o Bucks estava disposto a trocar o Brook Lopes. E no Lakers, o Brook Lopes seria maravilhoso. Ele que já jogou no Lakers também, né? Importante lembrar disso. Mas enfim, informação é essa. Robert Williams é um nome que tá ganhando força lá em LA. E aí, pra gente encerrar aqui o nosso programa, comentar sobre a crítica do Shaq ao Joel Embiid, né? O Shaq que não perde a oportunidade de criticar alguém, né? Impressionante. O alvo dele agora foi o Embiid, né? Tá aqui, né? Shaquille O'Neal volta a criticar Joel Embiid. Abre aspas. Nunca será campeão. Vamos ver o contexto dessa fala dele. Joel Embiid fez... Matéria aqui do Jumper Brasil também. Joel Embiid fez sua estreia na atual temporada 24-25 na última terça-feira e já foi duramente criticado por Shaq. Pô, não deixou nem o cara voltar. Mas eu também critiquei o Embiid, então... não posso falar nada do Shaq, porque eu também critiquei ele. O ex-pivô do Los Angeles Lakers detonou o astro por sua atuação na derrota dos Sixers diante do New York Knicks pela Copa da NBA. E aí tem a aspa do Shaq. Esse era o medo que eu tinha por Joel Embiid. Ele anuncia de forma arrogante que não vai jogar partidas consecutivas, alegando não estar machucado, mas estar dolorido, como se jogasse quando quisesse. Agora, quando você diz coisas assim, você deveria voltar com energia extra. O plano dos Sixers não está funcionando, e não só isso. Digo respeitosamente, Joel Embiid nunca ganhará um título até que ele tenha sua mente e atitude certas. Então, Shaq soltou aí o seu veneno, né, ao Embiid. E assim, velho, eu acho que é um exagero falar que o Embiid nunca vai ser campeão, nunca vai ganhar um título. Mas eu não acho a crítica do Shaq totalmente errada não, tá? Eu também falei, depois do jogo contra o Knicks, que a falta de agressividade, a falta de energia do Embiid me incomodou bastante. Eu sei que falta ritmo de jogo, eu sei que ele ficou muito tempo fora, eu entendo tudo isso.
E claramente ele não tá 100% do joelho. O joelho dele ainda tá ruim. Dá pra você ver ele ali. Você vê o jogo, você vê que o joelho do Embiid não tá legal. Não tá legal. Então eu entendo tudo isso. Mas, cara, pô, era um jogo contra o Knicks, na volta dele, em casa, com o Sixers muito mal nesse começo de temporada. Mano, era um jogo onde o Embiid tinha que ser mais agressivo, mano. A partir do momento que você entra em quadra, irmão, você tem que dar o máximo. E eu, de coração, acho que o Embiid não deu o máximo no jogo. Realmente eu acho, cara. Muito pouco participativo, chamando pouco o jogo. Enfim, de novo, eu entendo o contexto dele fora por muito tempo, o joelho ainda tá ruim. Mas, irmão, você é o franchise player do Sixers. Você é o cara do time. Você tá enfrentando um adversário direto de conferência, você tá tendo um duelo contra o Karl Anthony Towns, que é um pivô que tá tendo uma temporada absurda. Irmão, se você não jogar bem, você vai ser criticado. E além de não jogar bem, pra mim o Embiid, ele foi meio, sei lá, meio omisso no jogo. Quem chamou o jogo foi o Paul George. Quem chamou o jogo foi o McCain. O Embiid, ele, sabe? Cara, ele matou 2 bolas no jogo. O resto foi de lance livre que ele pontuou. Assim, na defesa não apareceu, basicamente. Então, eu discordo desse extremismo do Shaq de dizer que o Embiid nunca vai ser campeão e tal. Enquanto ele não mudar a sua mente e tal. Acho um exagero falar isso. Mas eu concordo com a crítica de que, mano, você ficou mó tempão fora, falou que não vai jogar mais back-to-back, e aí quando você volta, você não dá o máximo, você joga meio palmolão. Aí eu concordo com essa crítica do Shaq. Aí eu concordo, porque foi o que eu falei também no pós-jogo. E a falta de intensidade, a falta de vontade mesmo do Embiid me incomodou. Isso de fato me incomodou. Tomara que na próxima vez que ele pisar em quadra, que ninguém sabe quando vai ser, né? Porque ele já não jogou ontem. Voltou na terça, ontem já não jogou. Já não jogou. Então, assim, na próxima vez que ele jogar, tomara que a atitude dele seja diferente. Porque talento, gente, é o que eu sempre falo do Embiid. Talento não falta pro Embiid. O Embiid é um dos jogadores mais talentosos que eu já vi. O conjunto físico, talento, sabe? É uma coisa impressionante. O Embiid é uma arma ofensiva absurda. E na defesa ele é fantástico também. O problema primeiro, a saúde, né? E segundo, é essa falta de puxel que às vezes, né, rola com ele, né? Enfim, tomara que no próximo jogo ele jogue melhor. E qual que é a sua opinião sobre essa fala do Shaq? Você concorda que enquanto o Embiid não mudar o seu mental, não mudar o seu mindset, ele não vai ser campeão? Você também tem essa opinião um tanto quanto extremista do Shaq? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Fechou? Então, é isso, gente. É isso. Essas eram as notícias que eu queria comentar nesse vídeo, no programa aqui de hoje. Vamos agora para o momento triste da despedida, né? Hora de dizer tchau, tchau. Beleza, então, pessoal. Muito obrigado pela audiência nessa quinta-feira. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, deixa o like, comenta aí o que você achou. É importante. Pra galera aí que assistiu na Premiere, obrigado pela companhia. Espero que você tenha se divertido aí no chat. E fica aí a dica, né, gente? Pra quem aí não tem o League Pass e quer ter para assistir todos os jogos aí da temporada, hoje a gente tem só um jogo, né? Hoje é a rodada, nem a rodada curta, né? É uma rodada minúscula. Mas, pô, ontem teve 11 jogos, antes de ontem tivemos 8. Então, você que quer assistir todos os jogos da temporada, mano, o League Pass é o melhor lugar, tá? É a melhor opção, por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E aí eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aí do vídeo, que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste. Você testa por 7 dias sem pagar nada. E aí, depois do período de teste, se você quiser assinar o plano mensal ou anual, você tem desconto nos dois, tá? Nos dois. Então, aproveita, garanta já o League Pass
e assista a todos os jogos da temporada. E de quebra, você ainda ajuda o canal, porque usando esse link, você ajuda aí o canal a se manter de pé. A se manter de pé. Então, dá essa moralzinha. E é isso, tá? Obrigado. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Amanhã voltamos com o Switch TV Show. E tamo junto, gente. Tamo junto. Abraço e tchau.